Eu estou muito animada para o vídeo de hoje porque a gente vai ler a série completa Elementos da Brittany Cherry. Eu tenho certeza que vocês vão se deparar com muitas lágrimas nesse vlog de leitura. Seria uma pena se só as pessoas inteiras fossem merecedoras de amor. A dinâmica do casal é muito complicada. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. E pra quem não conhece essa escritora, ela é conhecida por suas histórias muito emocionantes. Romances muito emocionantes. Então talvez, como é uma série de 4 livros, eu tenha um colapso emocional. Ou seja, eu tenho certeza que vocês vão se deparar com muitas lágrimas nesse vlog de leitura. Eu tenho a série completa em livros físicos, eu comprei o box recentemente com umas capas novas. Desses 4 livros, eu já li 2 histórias, ou seja, vamos ter releitura nesse vlog de leitura também. A ordem da série é O Ar que Ele Respira, A Chama Dentro de Nós, O Silêncio das Águas, que vai ser uma releitura, que é atualmente o meu livro favorito dessa série, e o último é A Força que Nos Atrai, que também é uma releitura. Eu iniciei O Ar que Ele Respira. Eu estou no capítulo 5, na página 45. Mas assim, aqui já deu pra entender que ambos os nossos protagonistas perderam aquela pessoa amada, aquela pessoa em que eles acreditavam que iriam passar a vida juntos, envelhecer juntos. Então a história não começa nada fácil, tá bom? No início a gente tem um prólogo narrado pelo ponto de vista do nosso protagonista masculino, e a gente consegue perceber que ele vinha de um casamento muito feliz, onde ele amava muito a sua esposa e ele tinha um filho. E ele meio que assim apenas prometeu construir uma biblioteca para sua esposa. Apenas isso. Nada é muito fácil aqui nesse livro desde o início. Eu vou ler uma frase que é um pensamento da nossa protagonista para que vocês entendam um pouquinho da intensidade dessa história. Nenhuma alma gêmea deixa esse mundo sozinha. Ela sempre leva consigo um pedaço de sua outra metade. Eu já senti um certo pezinho emocional com esse livro, mas eu ainda não derramei nenhuma lágrima com ele. Eu realmente acho quase impossível eu não chorar nesse livro, mas enfim. Finalizei O Ar que Ele Respira e definitivamente esse livro arrancou lágrimas de mim. É uma história muito emocionante. Aqui vamos conhecer o Tristan, que tinha um casamento muito feliz, mas infelizmente ele acaba perdendo a esposa e o seu filho de 8 anos em um acidente. Também vamos conhecer a Elizabeth e a sua filha chamada Emma, de 5 anos, e depois do falecimento do seu marido, ela resolve ir passar um tempo com a mãe dela. Porém, ao voltar para sua cidade, para sua casa, ela vai acabar se deparando com uma situação um pouco complicada e com um homem muito grosseiro, que é o nosso protagonista, e também o vizinho dela, só que ela não sabe. Bom, os nossos protagonistas vão começar a se aproximar, principalmente depois de descobrirem essa dor em comum, essa dor do luto. E eles acabam fazendo um tipo de acordo não tão saudável, ao meu ver, mas fazem, e eles vão acabar se apaixonando, por mais que eles lutem muito para que isso não aconteça.
porque o luto aqui é muito presente. Então, como você recomeça depois de uma perda tão grande? Como você se apaixona novamente por outra pessoa e tem aquele sentimento de culpa e entre outras coisas. No início, eu achei que a aproximação deles foi muito rápida, eu até estranhei um pouco. Eu não sei se é porque realmente foi muito rápida ou se eu ando lendo muito slow burn, mas eu acabei achando muito rápida e ficou aquela sensação de superficial, onde foi que aconteceu isso, sabe? Mas ao decorrer da história eu fui me apegando aos personagens e torcendo para que eles conseguissem essa nova chance de se apaixonarem. Eu não costumo ler tantos livros de romance que possuem essa espécie de trope de se apaixonar após uma perda, mas os poucos livros que eu já li são bem diferentes, porque aqui as pessoas que se foram são muito presentes na vida dos nossos protagonistas. Eles amavam essas pessoas, eles queriam essas pessoas de volta. Aqui a gente tem os dois pontos de vista, temos duas linhas do tempo, o passado e o presente. A gente tem alguns plots aqui, e a primeira revelação que a gente teve nessa história, eu fiquei simplesmente chocada e fiquei, ok, agora vai dar errado. Mas eu gostei muito do livro. Eu ainda prefiro O Silêncio das Águas. Eu prefiro avaliar todos os livros ao final do vídeo, para que eu seja mais certeira na avaliação dos livros e seja o mais honesta possível com vocês, porque às vezes eu dou uma classificação muito rápida e eu quero mudar ela depois. E obviamente, depois de finalizar O Ar que Ele Respira, eu iniciei A Chama Dentro de Nós. Eu estou no capítulo 2, na página 27. Aqui a gente vai ter a trope de Friends to Lovers, que eu sou simplesmente apaixonada. E o nosso protagonista masculino, aparentemente, ele tem uma vida muito, muito sofrida. Corações partidos aqui. Eu prevejo isso. Eu estou muito animada com essa leitura porque eu estou indo bem às cegas mesmo. Altas expectativas e eu espero muito que eu goste. Finalizei A Chama Dentro de Nós. Devo dizer que estou decepcionada. Bom, aqui a gente vai conhecer a Alyssa e o Logan, que começam uma amizade na adolescência e ela aos poucos vai se tornando muito intensa, principalmente depois de descobrirem coisas em comum. No caso, ambos possuem pais tóxicos, irresponsáveis, que os machucam de certa forma. Sempre existiu ao lado dessa amizade o sentimento de paixão entre esses dois. Porém, eles tinham medo de destruir esse relacionamento deles, essa amizade, esse laço que eles tinham, que era tão importante pra eles. Em um determinado momento na adolescência, eles decidem se declarar e, enfim, entram em um relacionamento. Porém, depois de uma tragédia, o Logan vai embora e eles ficam 5 anos sem se ver. Esse livro é definitivamente cheio de bagagem emocional e com alguns gatilhos. Então, eu chorei sim nesse livro. Até o momento, vou dizer assim, é o que eu menos gostei. Aqui existe uma romantização entre essa dependência emocional, principalmente com a nossa protagonista, que às vezes eu queria entrar no livro e sacudir essa garota. Os protagonistas possuem traumas, principalmente o nosso protagonista masculino. Ele sofre muito, a família dele é extremamente tóxica. A única pessoa que se salva é o irmão mais velho dele. O livro é basicamente a gente acompanhar esses personagens sofrerem por amor e entre outras coisas. Eu até me senti um pouco insensível pela nota que eu acabei dando no Scooby pra ele, porque ele aborda um tema que é muito delicado pra mim, mas mesmo assim eu não consegui me conectar com os personagens, com uma história. Eu ficava mais intrigada com o relacionamento dos irmãos deles do que dos nossos protagonistas, pra vocês terem uma ideia. Você vai partir meu coração, não vai? Sussurrei em seu ouvido. Logan sentiu e vi culpa em seus olhos. Provavelmente sim. Agora a gente chegou no momento mais esperado por mim desse vídeo. Eu sinto medo nesse momento. Eu obviamente sou muito empolgada pra fazer essa releitura, mas eu sinto medo. Medo do quê? Medo de estragar o que esse livro é pra mim. Porque pode acontecer. Porque você pode reler um livro de anos atrás que foi favoritado e pensar, meu Deus, o que se passava na minha cabeça pra que eu desse 5 estrelas pra um livro desse. Irei começar O Silêncio das Águas. Gente, eu estou tão empolgada pra essa releitura, de verdade. Eu fico lembrando do momento em que os nossos protagonistas se conhecem e é tão fofo que eu continue amando ele seja um 5 estrelas. Me desejem sorte.
Nem tudo que está em pedaços precisa ser consertado. Às vezes, só precisa ser amado. Seria uma pena se só as pessoas inteiras fossem merecedoras de amor. Eu sou simplesmente apaixonada por essa citação. Eu espero muito que vocês estejam conseguindo me escutar muito bem, porque está chovendo bem forte nesse momento. Eu cheguei no capítulo 34, na página 289. Em O Silêncio das Águas, a gente vai conhecer a história da Meg e do Brooks. A história se inicia quando a Meg tem 6 anos e ela está se mudando com o pai dela para uma nova casa, para uma nova família, basicamente, porque o pai dela se casou com uma mulher que tem 2 outros filhos de um outro casamento. E o nosso protagonista Brooks entra na história porque ele é o melhor amigo do agora então irmão da Meg. E ele também vai ser vizinho dela. No primeiro dia da Meg nessa casa, ela acaba passando por uma dificuldade e o Brooks vai ajudar ela de uma maneira muito fofa. É encantadora a cena, de verdade. E a gente vai acompanhar a dinâmica da amizade entre a Meg e o Brooks durante alguns anos. E assim, a interação deles é muito fofa porque a Meg, ela se apaixona pelo Brooks. Gente, é de uma forma tão encantadora, de verdade. Eu morria de amores pelas cenas dos dois na infância, mas esse livro, ele é carregado de gatilhos, ele tem uma bagagem emocional muito, muito forte. Então a Meg, aos 10 anos, ela vai acabar presenciando uma cena que vai traumatizá-la de uma forma intensa. Então, de uma garota alegre, saltitante, falante, ela se torna uma criança triste, quieta e silenciosa. A Meg simplesmente para de falar, de tão forte que aquela cena que ela presenciou impactou ela. E ninguém sabe o que aconteceu. Com essa situação da Meg, a relação dela com o Brooks acaba se intensificando muito. Eles se tornam melhores amigos. E ela sente que ele a escuta como ninguém. Até mesmo o seu silêncio é escutado por ele. A Meg também se apoia muito em livros e em música. E os livros a salvaram em diversos momentos. Bom, e a gente vai acompanhar essa amizade que acaba se transformando em um relacionamento amoroso e que algo vai acontecer que eu não vou dizer aqui. Mas tanto a nossa protagonista feminina quanto o nosso protagonista masculino vão passar por obstáculos muito complicados. Que eu terminei de falar com vocês ontem, eu finalizei O Silêncio das Águas. E assim, meu Deus, eu não sei porque eu faço isso comigo. Eu fui dormir 4 horas da manhã. Esse livro, ele também traz como exemplo o que o trauma faz, não só na pessoa afetada, digamos assim, naquela pessoa principal, mas também nas pessoas ao redor dela. O que ele pode fazer nessas pessoas. Porque o trauma da Meg é bem forte. E não impacta apenas ela, mas também a sua família. Então, ao decorrer da história, a gente consegue ver muito bem isso. A relação da Meg com o pai dela é simplesmente incrível. Eu amo o pai da Meg, meu Deus. A relação desses dois é tão pura e tão bonita. Esse livro continua sendo um dos meus favoritos. Essa história, esses personagens falam comigo de uma maneira muito diferente. Eles me tocam de uma maneira muito diferente. Principalmente porque eu tenho ansiedade e depressão. Então assim, a Meg, eu sinto que eu tenho muitas coisas em comum com ela. Não apenas a literatura, mas outras coisas também. Então ele me toca de uma maneira diferente. O romance também me toca de uma maneira diferente. Bom, falando sobre um ponto que é muito criticado por muitas pessoas, e eu realmente entendo muito isso. O ponto específico que eu falo aqui, e que soa assim um alarme muito grande, muito alto, é como acontece a solução do trauma da Meg. Porque, querendo ou não, foi de uma forma muito rápida e sim, romantizada. Eu entendo a ideia que a autora quis passar aqui, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso não tira o quão especial esse livro é pra mim, o quão especial esses personagens são pra mim. E eu acredito que esse livro é tão bom porque ele é muito pessoal pra Britney. A gente tem uma nota da autora aqui que, por favor, se você for ler esse livro, leia a nota. Eu tenho certeza que essa nota vai te fazer rir e chorar. E eu acredito que seja por isso que esse livro, com toda certeza, é o melhor da série, porque a autora
leitora conhece a dor da personagem. Parte 3 do livro se inicia dia 8 de abril de 2026, ou seja, os nossos protagonistas ainda não estão juntos. Você que leu O Silêncio das Águas já parou pra pensar nisso? Então, escrevi este livro para mim, mas não só para mim. Eu escrevi para todas as Megs do mundo que, às vezes, se sentem perdidas e sozinhas, para quem se sente invisível, para quem tem ataques de pânico à noite, na escuridão do quarto, para quem chora até dormir e acorda com um travesseiro manchado de lágrimas. Este livro é para você, é a sua âncora, a prova de que você também vai encontrar a sua voz. Você merece amor, sucesso e que os seus sonhos se tornem realidade. Nunca pare de falar, mesmo que a sua voz comece a ficar trêmula, está bem? Nunca desista de si mesmo. Você é importante, é amado e a sua linda voz importa. Bom, agora vamos para a nossa última leitura, releitura do vídeo. Eu lembro que o protagonista masculino me irritou bastante. Agora eu me lembrei também que ele tem um passado bem triste. Basicamente, todo mundo nessa série sofre bastante, né? Finalizei A Força que Nos Atrai e eu realmente não me lembrava o quanto eu gostava desse livro. Na verdade, eu não me lembrava do porquê eu gostei tanto desse livro. Aqui a gente vai conhecer o Graham, que é um escritor de terror e suspense muito famoso, porém, por conta do seu passado bem traumático, ele é muito fechado em relação a qualquer tipo de sentimento. E no início da história, ele está casado e sua esposa está grávida. Também vamos conhecer a Lucy, que tem mais duas irmãs, ela é a mais jovem, e junto com uma das irmãs, ela é dona de uma floricultura. E diferente do nosso protagonista masculino, a Lucy sente muito. Ela sente tudo, na verdade. Então é meio que o homem que não sente nada e a mulher que sente tudo. O destino vai acabar juntando esses dois de uma maneira muito complicada, e isso envolve cuidar de um bebê. Vamos ver literalmente o amor renascendo nesse homem quebrado, primeiro com a sua filha e depois com a Lucy, e é de uma maneira tão tocante e emocionante, de diversas formas. Aqui a gente também tem duas linhas do tempo, o presente acompanhando os protagonistas e o passado do Graham. A dinâmica do casal é muito complicada. E você fica tipo, ok, como isso vai funcionar? Como esses dois vão acabar juntos? Mas eu acho que a autora soube trabalhar muito bem essa dinâmica entre os dois. Eu fiz muitas marcações, eu chorei horrores, é uma história muito emocionante. Oficialmente completamos mais uma série de livros. Agora eu vou contar pra vocês a nota de cada livro, o que eu achei da série, se eu indico ou não indico, o meu preferido, o que eu menos gostei, e assim vai. O Ar que Ele Respira eu classifiquei com 3.75, A Chama Dentro de Nós 2,5, O Silêncio das Águas 5 estrelas, continua sendo o meu favorito. A Força que Nos Atrai eu classifiquei com 4 estrelas. Uma coisa é certa, a gente consegue ver nitidamente a evolução da escrita da autora ao decorrer da série. Então os dois últimos livros, pra mim, foram os bem mais escritos, bem mais estruturados e muito mais envolventes também. Mas eu senti em todos os livros, bem no finalzinho da história, eu senti aquela pressa pra finalizar ela. Ele é bem rápido. Isso poderia fazer com que a história se tornasse um pouco melhor também. Eu não sei se houve da minha parte uma expectativa muito grande, mas esse livro me decepcionou um pouquinho, mas eu ainda recomendo ele. Ele é uma história muito emocionante, uma história que você vai sofrer bastante. Ela é bem dolorosa. Eu definitivamente não recomendo essa história, mas se você quer sofrer, você quer se irritar, leia. Mas eu realmente não indico esse livro. Eu não gostei dos protagonistas, do desenvolvimento, do romance. Com toda certeza da minha alma, eu indico esse livro. Ele é um dos meus romances favoritos. Continua sendo o meu favorito dessa série. A Força que Nos Atrai. Eu indico muito esse livro. Por mais que a dinâmica do casal seja um pouquinho complicada, ele é muito bom. Se você está buscando uma série que te emocione muito, mas que ainda assim, no final, a gente tenha um final feliz, essa aqui é perfeita pra você. Você vai derramar litros. Porque temos muito, muito drama em todas as histórias. Os personagens passam por
por muitos e muitos obstáculos e você vai entrando em conflito, aquilo vai te angustiando, sabe? Eu devo acrescentar aqui a beleza dessas novas capas. Elas são muito superiores às capas antigas. São incríveis, eu amei a diagramação também, ela é bem confortável, sabe? Mas sério, gente, eu amei a experiência desse vídeo. Foi muito emocionante. E até mesmo o livro que eu menos gostei da série, certas coisas ainda passam na minha mente sobre ele. São livros que te marcam de alguma forma. Mas bom, minha gente, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!